depois que nós construímos esse roteiro, nós fizemos o seguinte: eu queria que o roteiro tivesse, que as falas estivessem muito impregnadas da forma deles falarem, porque eu que sou aqui do asfalto, não sou uma pessoa do morro. Quer dizer, por mais que eu entenda como ele fale, mas eu não sei escrever dessa forma. Então nós pegamos os diálogos e eu passei os diálogos para eles, inclusive. Passei para eles, para que eles fizessem observações sobre os diálogos. A gente não fala assim, a gente fala desse jeito. A própria Dona Mariquinha leu, o Misael, todos foram lendo e dando sugestões, porque a ideia desse roteiro é que ele fosse realmente cheio de elementos populares. Depois que nós tivemos o roteiro pronto, outra coisa que a gente queria também era ter muitas pessoas da comunidade, da favela. Então fizemos uma série de testes para trazer pessoas que fossem atuar no filme. Teve uma pessoa, inclusive, que foi muito importante, que foi o Hudson. Não sei se algum de vocês conhece o Hudson. Eu conheço. Conhece, né? Já fiz um trabalho com ele também. Pois é. O Ice Band. E a história do Hudson era uma história muito bacana, porque o Hudson tinha tido um passado de bandido, né? E o Hudson, inclusive, ele perdeu um olho por conta dessas coisas. E depois ele foi para a rádio, e na rádio ele praticamente descobriu-se uma vida nova, uma possibilidade de usar de ser um educador, de trabalhar com crianças, de passar a experiência dele. E o Hudson, por exemplo, acabou vindo para o filme e fazendo um pequeno papel, como várias outras pessoas da comunidade. Quer dizer, é possível a gente utilizar atores não profissionais do cinema. É muito bom isso às vezes, porque dá uma sensação de realidade, dá um frescor assim, não parece algo falso. Mas, obviamente, quer dizer, tudo tem que ser muito trabalhado. Para a gente conseguir espontaneidade, é preciso trabalhar muito, para que a coisa de repente possa fluir e parecer espontânea. Mas assim como o Hudson, nós usamos uma série de pessoas na favela, e fizemos o filme praticamente lá nas ruas. Eu queria criar essa sensação de realidade maior possível e só reproduzimos dentro do estúdio o interior dos barracos. Os barracos nós construímos no estúdio. Inclusive, na época, fizemos até uma coisa que foi uma novidade, que a cenógrafa, a Vera Hamburger, ela, pesquisando formas de reproduzir, né, os barracos dentro do estúdio, ela percebeu que era mais barato se a gente fizesse com tijolo as paredes do que se a gente fizesse com madeira imitando parede. Porque, no geral, quando a gente faz um apartamento dentro do estúdio, tudo, a gente põe tapadeiras de madeira que vão se juntando, onde você põe texturas de tinta para criar a sensação de parede. E, nesse caso, a gente fez diretamente em alvenaria mesmo, porque era mais barato fazer no tijolo. Então levantamos as paredes assim como se fosse um barraco mesmo, quer dizer. E eu queria passar principalmente a evolução da rádio, porque a rádio teve vários momentos. Então fizemos várias rádios, 3 rádios praticamente, mas sempre com tijolo dentro do estúdio. Então, quer dizer, de novo a gente estava tentando gastar o menos possível ali, utilizar da melhor forma possível esses recursos que nós tínhamos, esses poucos recursos. A gente no Brasil lida sempre com essa questão do orçamento, o cinema lida sempre, e nós aqui lidamos sempre com a história dos orçamentos apertados. Tem sempre pouco dinheiro no bolso para se gastar num filme. Então é preciso ser muito criativo e colocar as ideias super bem. Mas então esse filme foi um filme praticamente, quer dizer, por um lado construído dentro da comunidade lá. E foi uma experiência muito bacana para mim pessoalmente, porque estive circulando ali no aglomerado da Serra durante 5, 6 meses, desde a preparação até a filmagem. A filmagem me parece que foi em 8 semanas nós fizemos o filme. Mas, na verdade, quer dizer, há muita preparação anterior. Isso é outra coisa importante também, de que, na verdade, quando você vai filmar, a filmagem ela tem que ser o clímax de uma grande preparação e de um grande planejamento que você fez antes, durante todo o tempo. Quer dizer, para que aquilo dê certo, para que algo dê certo, ele tem que ser planejado, pensado. Ele tem que ser pré-visualizado. É uma coisa muito importante, é onde a gente, inclusive, percebe se de fato a gente tem talento para essa história, se é algo que a gente... Às vezes a gente gosta de cinema, mas não tem o talento de fazer. Mas, então, é preciso de a gente ser capaz de pré-visualizar uma situação. Bom, vou filmar uma sequência assim, vou filmar um plano assim, que o cara desce numa escadaria,
então vou precisar de tal coisa, vou ter que ter uma luz assim, a câmera vai estar aqui. É preciso que a gente consiga, de alguma forma, visualizar dentro da gente como é que a gente quer aquela cena, para que a gente possa ter os elementos que a gente precise. Ou seja, eu preciso ter ali uma bicicleta que vai passar no fundo, ou 2 pessoas, é importante tampar aquilo ali, mas para isso é preciso pré-visualizar, é preciso enxergar antes. Mas esse foi um filme, inclusive, que tem outro dado, que a gente contou muito com o apoio da comunidade. É o que eu estava falando, nesses meses que nós ficamos lá dentro da favela, nós contamos com uma ajuda das pessoas incrível. E não só não tivemos problemas lá dentro, quer dizer, como fomos de fato, assim, tivemos um apoio deles enorme. A impressão que me deu é que a comunidade entendeu qual que era o filme e a gente filmou de madrugada, a qualquer hora. Então foi uma experiência muito bonita. Inclusive que nós fizemos a pré-estreia do filme para o pé da favela, ao pé do morro, com mais ou menos umas 5.000 pessoas. Foi lindíssimo, porque o morro desceu inteiro e o asfalto subiu também em volta, e fizemos uma sessão linda, porque eu me sentia, inclusive, assim, na obrigação de que eles vissem o filme pela primeira vez. E como a gente vive uma situação muito ruim no Brasil, de que as salas de cinema, infelizmente, estão dentro dos shoppings, a gente não tem salas populares de cinema, as salas de rua fecharam, o cinema de shopping é um cinema caro, né? Você vem para cá, tem que pagar estacionamento, tem um lanche, tem não sei o quê. Acaba que o cinema, que foi sempre uma atividade, uma diversão popular, acabou se transformando no Brasil numa atividade de elite. Então, quer dizer, a forma que a gente tinha de retribuir isso era passando o filme, nós armamos uma tela imensa e passamos no pé da favela.